Fala pessoal, finalmente chegamos no último dia de data FIFA. Vamos analisar os jogos desta terça-feira, 27 de setembro de 2022, mas primeiro vamos ver como foi a lista de domingo. E na lista estava o Beck São Paulo contra o Avaí e bateu. O São Paulo venceu por 4-0, abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos do primeiro tempo marcou dois gols aos 48 e aos 50 minutos e nos acréscimos do segundo tempo marcou o quarto gol. E na lista também estava o Lei Áustria contra a Croácia e bateu. A Croácia venceu por 3-1, abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, aos 9 minutos sofreu um empate, mas no segundo tempo, aos 69 minutos, marcou o segundo gol e aos 72 marcou o terceiro. Uma lista boa com 100% de acerto. Lembrando que o link da planilha vai ficar na descrição do vídeo, vocês podem estar conferindo em tempo real. Vamos agora para os jogos de terça-feira. Campeonato Brasileiro da Série A tem uma partida, Santos contra o Atlético Paranaense. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Santos venceu 3, empatou 3 e perdeu 4. E a equipe do Atlético Paranaense, nos últimos 10 jogos, tem 3 vitórias, 2 derrotas e 5 empates. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Santos, vitória do Atlético e vitória do Santos. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Santos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos tem 3 empates, uma derrota e uma vitória. A classificação, a equipe do Atlético Paranaense na sexta colocação com 44 pontos e o Santos na 12ª colocação com 34 pontos. Jogando em casa, o Santos ocupa a 11ª colocação. Em 13 jogos, venceu 6, empatou 4 e perdeu 3. Jogando fora de casa, o Atlético Paranaense ocupa a 7ª colocação. Em 14 jogos, venceu 5, empatou 3 e perdeu 6. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Santos jogando em casa tem uma odd média de 2,08 e a equipe do Atlético Paranaense com uma odd média de 3,78. Aqui eu acredito que vai ser um jogo bem complicado. O Atlético Paranaense já está aí pensando na final da Libertadores. O Santos não vem fazendo um bom campeonato. Se a odd do Atlético Paranaense tivesse um pouco mais baixa, talvez valeria a pena colocar o Atlético em lei no pré-live, mas como está muito alta, eu vou deixar esse jogo para o ao vivo. Nations League, Portugal contra a Espanha. A seleção de Portugal precisa apenas de um empate para classificar. No ao vivo, eu acredito que dá até para buscar esse lei Portugal, mas aqui é um jogo 100% para leitura, eu vou deixar fora da lista. Suíça contra a República Tcheca, vamos dar uma olhada aqui na race das seleções. A Suíça são 2 vitórias e 3 derrotas, e a República Tcheca nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, um empate e uma vitória. Os últimos confrontos diretos, vitória da República Tcheca, vitória da República Tcheca, vitória da República Tcheca, vitória da República Tcheca e vitória da Suíça. Vamos dar uma olhada nos jogos da Suíça em casa. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a República Tcheca nos últimos 5 jogos fora de casa tem 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. A classificação, a seleção da Suíça na terceira colocação com 6 pontos e a seleção da República Tcheca na quarta colocação com 4 pontos. Aqui a Suíça precisa apenas de um empate para não ser rebaixada, enquanto a República Tcheca só a vitória interessa. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A seleção da Suíça com uma odd média de 1,65 é um pouco baixa, mas eu vou colocar na lista o Beck Suíça. Vamos agora para a Liga B e aqui eu vou escolher apenas alguns jogos. Albânia contra a Islândia eu vou deixar fora. Irlanda contra a Armênia também vou deixar fora. Noruega contra a Sérvia, vamos dar uma olhada aqui na race das seleções. A Noruega nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a seleção da Sérvia nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Uma race bem semelhante nos últimos 5 jogos. Os últimos confrontos diretos, vitória da Noruega e empate. Jogando em casa, a seleção da Noruega nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, a Sérvia venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A classificação, a seleção da Noruega na primeira colocação com 10 pontos
e na segunda colocação a Sérvia também com 10 pontos. Esse jogo vale para as duas equipes, mas a Sérvia precisa da vitória para se classificar. Foi derrotado no primeiro turno, em casa perdeu por 1-0 para a Noruega, e aqui conta os confrontos diretos. Jogando em casa, a Noruega tem uma vitória e um empate. Jogando fora de casa, a Sérvia também tem uma vitória e um empate. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A seleção da Noruega jogando em casa tem uma odd média de 2,30 e a seleção da Sérvia com uma odd média de 3. Eu acredito que aqui vai ser um jogo bem aberto, mas no pré-live eu vou colocar na lista o Lei Sérvia. Suécia contra a Eslovênia. Vamos dar uma olhada aqui também na race das seleções. A Suécia nos últimos 5 jogos tem 4 derrotas e uma vitória. E a seleção da Eslovênia nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Nos últimos confrontos, vitória da Suécia, empate e vitória da Suécia. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos da Suécia em casa. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, a Eslovênia perdeu 1 e empatou 4. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Eslovênia na terceira colocação com 5 pontos e a Suécia na quarta colocação com 3 pontos. E aqui a Suécia precisa da vitória para escapar do rebaixamento, enquanto o empate é suficiente para a Eslovênia. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A Suécia com uma odd média de 1,75, precisa da vitória, joga em casa, não vai ter um jogo fácil, mas eu vou colocar na lista o Beck Suécia. Ucrânia contra a Escócia é um jogo que vale classificação. A Escócia precisa apenas do empate, a Ucrânia precisa vencer o jogo não é na Ucrânia. Aqui é um jogo 100% para leitura, eu deixo fora da lista. Pela Liga C tem 2 partidas, Grécia contra a Irlanda do Norte, mas eu vou deixar fora da lista. Essa seleção da Grécia não é muito boa. Kosovo contra o Chipre também vou deixar fora. Então a lista de terça-feira ficou aí apenas com Beck Suíça, Beck Suécia e Lei Sérvia. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.